Olá pessoal, Paulo Zorzeto falando aqui mais uma vez. Hoje é o nosso sétimo encontro, ou este vídeo é o nosso sétimo encontro para falar sobre percussão nas oficinas virtuais de música do Conservatório de Mata de São João. E agradeço a vocês pela atenção, quem está vindo aí encontro por encontro, tá? Se precisar volta lá, porque às vezes eu vou cruzando os assuntos, né? E hoje a gente vai dar prosseguimento a essa atividade prática do percussionista, né? Usando exemplos isolados, mas que servem para dar uma ideia de como a gente pode aplicar isso tudo num contexto, né? Lá atrás, em alguns dos nossos encontros, voltem lá para falar de musical educação, para falar de técnica básica de percussão, né? Eu falei lá para vocês algo assim, percussionistas são alquimistas do som, eles produzem o som. E tem um instrumento aqui, eu tenho aqui, eu posso mostrar para vocês, porque são muitos instrumentos, não tenho todos, obviamente, que é o triângulo sinfônico. Um instrumento completamente deixado de lado, assim, vai tocar triângulo, sabe, como se não fosse nada. Mas isso é um grande erro. Vou mostrar para vocês. Tá aqui. O triângulo sinfônico. Vejam que, diferentemente do triângulo de baião, que é segurado na mão, o triângulo sinfônico tem uma presilha, né? Olha que interessante. Tem uma presilha, e essa presilha tem duas linhas de nylon. Uma mais comprida que a outra, porque se uma estourar, a outra segura. Ele é pesadinho, né? É um pedaço de ferro isso daqui. Então, eu coloco aqui, essa presilha faz com que eu possa prendê-lo, às vezes para só deixar na estante, às vezes até para tocar com ele preso. Mas o melhor que eu acho, é aí que entra o alquimista do som, e aqui é um exemplo de como vocês, imagino que vocês possam tentar, testar, encarar qualquer instrumento. Essa presilha pode ser segura assim, ou assim, tem gente que segura assim, né? Mas o mais importante dessa forma de segurar, eu acredito, é que nós tenhamos o contato dos dedos com o triângulo, né? Esse contato dos dedos vai nos possibilitar algo que os instrumentos de metais usam o tempo inteiro, né? Para eles é normal, chamado surdina. Você trouxe a surdina hoje, fulano? Trouxe? Vamos tocar com a surdina. Aqui está pedindo com a surdina. E a gente pensa que não tem percussão, mas tem sim. E por quê? Porque o triângulo é um instrumento extremamente barulhento. Vejam só. Ó. Olha como ele soa. Eu estou tocando fraquinho, né, gente? Cada lugar é um som diferente. Olha que instrumento maluco. Dá pra gente ficar buscando sons aqui. Porém, né, quando a gente vai tocar isso no grupo, os compositores, eles sabem de uma coisa que a gente também poderia saber. Ou pelo menos imagino que eles saibam. O predecessor, o pai do triângulo, é um instrumento que foi muito usado no Egito Antigo, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, chamado sistrum. Olha que legal saber a história dos instrumentos. E o sistrum era um instrumento tocado pela iconografia, assim, quando a gente vai ver as fotos nas cavernas, mulheres, assim, extremamente elegantes, eu imagino que para a época, tocando o sistrum, um instrumento de muita solenidade, né? Era uma armação de ferro em formato triangular, mas comprido, cheio de platinelas, como se fossem os penduricalhos. Depois esses penduricalhos foram tirados e ficou essa armação aqui, né? O Ocidente foi ter contato com isso através das bandas turcas, as bandas dos turcos otomanos, né? Se a gente quiser saber qual foi o entendimento que os europeus tiveram desse instrumento, pelo menos a princípio, né, do que está registrado, a gente pode ouvir a Nona Sinfonia de Beethoven, uma música super conhecida, né? E lá no quarto movimento, a percussão só toca no quarto movimento, e aí o triângulo entra justamente quando o Beethoven faz uma menção à marcha turca, né? Uma menção à banda essas bandinhas de marcha, ou essas bandas de marcha turca, né? Na variação da melodia do tema da felicidade. O tema qual é? Aí quando entra o triângulo bumbo e o prato, entra assim.
Taran, 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 tan, taran, 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 taran. É alguma coisa assim, eu não sei se é no tempo, eu realmente não lembro agora. Toquei já algumas vezes. Taran, e 2, isso mesmo, né? No 2. Então, e o bumbo e o prato. Pum, pum. E o triângulo é pam, param, 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 taran, taran, taran. Aí eu ponho um pouquinho do meu dedo aqui para ter um som de triângulo mais controlado. Pam, param, taran, 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 taran. Instrumento muito legal, né? Um instrumento solene. E de acordo com como eu segurar, se eu pegar uma baqueta diferente e mais fina, eu já vou ter um outro som. Olha a diferença. Olha que legal. Isso aqui é um efeito, uma técnica do triângulo para a gente simular um rulo. Muitas músicas acabam assim. Né? Olha a diferença. O triângulo começa a soar mais. Se eu pegar uma bem fininha, uma mais fina do mesmo modelo. Então, o que eu mudar no triângulo, o que eu mudo no triângulo, tem um efeito completamente diferente. É um instrumento que invade, é um pedaço de metal isso daqui. Né? E, por fim, uma grande dificuldade no triângulo, e aqui são exemplos, né, gente? São sugestões. Vocês podem testar outras, vocês podem não achar que funcionem para vocês. São coisas que eu venho testando ao longo dos anos e acho que resolve problemas muito sérios, sempre partindo de possibilidades musicais. Surdina é uma possibilidade de qualquer instrumento. E por que não do triângulo? Né? Por exemplo, uma das grandes dificuldades do triângulo, e eu proponho que nós resolvamos isso de uma forma técnica a partir da articulação e lá da técnica de caixa lá atrás, é porque cada vez que eu toco no instrumento ele vibra. E pode ser que a próxima nota não soe igual. Tá vendo? Ó, eu troquei de lugar, ó, mesmo lugar, já soa diferente. Só de eu mudar um pouquinho. Então o que eu faço? Eu fico relaxado, né? Nada de relaxado. Eu observo o local do toque, observo o local da minha baqueta em que eu estou tocando e tento fazer sempre a mesma preparação, né? A articulação é feita de preparação, ataque, preparação, ataque. Então eu faço a mesma preparação. É aqui, ó, tá vendo? Descobri. Mudei um pouquinho, foi um pouquinho para mais agudo. Então a única chance que eu tenho realmente é de mudei a articulação, tá vendo? Legato. Aí eu começo a ter alguma chance de produzir tons, cores mais iguais. Olha que interessante, o triângulo é um instrumento de altura indeterminada, porque eu não sei que nota está rolando, mas o triângulo também é um instrumento de altura indefinida. Isso nos diz muitas coisas. Por quê? Porque além de eu não saber que nota que é, são tantas notas ao mesmo tempo, ó. São vários harmônicos rolando aqui. Estão rolando. Eu não consigo definir qual seria essa nota. Olha que legal. E ao saber disso, por que eu preciso saber disso? Porque daí eu encaro todas essas notas como sendo um produto. Porque às vezes eu quero um som de triângulo só assim, né? Assim, ó, só parecendo um ferrinho. Aí eu falo para os meus alunos e falo para mim mesmo, não, é a riqueza do instrumento. Né? Um instrumento que você deve evitar fazer assim, ó. E sim, sempre. Instrumento extremamente delicado, tá? Nós vamos falar bastante dele nas nossas aulas futuramente. E é um exemplo. Nós podemos e devemos fazer isso com, se quisermos tocar bem, a gente vai precisar fazer isso com prata, vai precisar fazer isso com pandeiro, a gente vai precisar fazer isso com a caixa, com tímpano, tudo. A gente precisa ficar íntimo. Depois disso, o que eu tiver que ler, o que eu tiver que decorar, o que eu tiver que aprender e mandar para minha memória de longo prazo, fica muito mais fácil. Se você concorda ou se você discorda, fala lá no Zap, manda no grupo ou comenta aqui no vídeo, imagino que esteja no YouTube. E vamos conversar. A gente sempre chega a conclusões que funcionam melhor para uns do que para outros. Vocês não aceitem tudo de mão beijada, testem. Ok?
Muito obrigado. Esse aqui foi o Triângulo Sinfônico como um exemplo de como nós podemos fazer todo o processo lá atrás, né? Da pesquisa, do entendimento, do histórico da educação musical, ou da musical educação, para ser traduzido em uma nota. E às vezes nós vamos tocar uma. Às vezes a gente vai ficar 10 minutos parado, toca uma. Imagina errar essa nota. Imagina que ela não saia do jeito que foi ensaiada. A gente errou a nota. E às vezes é uma nota só. Cruel, né? Mas é assim que é. De qualquer forma, a gente tem que fazer esse trabalho. Esse é o nosso trabalho de formação e de manutenção da técnica e da música. Muito obrigado. Esse foi o nosso 7º encontro. E ainda faltam 2. Vem coisa boa por aí. Continue acompanhando. Até já. Muito obrigado.